representar essa mesma regra através das diferenciais. Ó. Como a função composta é derivável em x, tá certo? Nós vamos depois denominar o f de u de y. Então, essa função composta f com g, já que ela é derivável em x, nós podemos diferenciar dy dx, ok? Continuando aí, olha só, nós denominamos o y de f de u, tá certo? O y de f de u e o u de g de x. Então, aquela função externa, que é composta de f com g, que nós denominamos de f de u, o y é derivável em função de u, tá certo? Então, vai ficar aquele primeiro fator diferencial de y em relação a u, tá certo? E observe que aqui o u é o g de x, então significa que a diferencial de u, eu vou diferenciar u em relação a x. Ficou dy sobre dx é igual a dy sobre du vezes du sobre dx. É uma outra forma de representar a mesma regra que está acima, na linha acima. Mas fica mais fácil, ao meu ver, né? Fica mais fácil memorizar a de cima, porque eu já sei que eu vou derivar as duas funções. Vou derivar a interna, certo? E derivar a externa. Quando eu for derivar a externa, eu sempre mudo essa variável para que não fique a mesma, né? Para que eu não confunda. Então, eu coloco sempre uma variável diferente quando eu for derivar a externa, f de u no caso. Então, continuando. Então, vocês devem já ter visto aquela relação de derivadas elementares, né? Vocês têm no livro de vocês uma lista aí de derivadas elementares. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos estender aquelas derivadas das funções elementares para função composta. Ou seja, o domínio dessas funções vão ser função também, né? Então, observe que nós temos aqui, ó, a primeira regra é aquela da potência. Então, como é que a gente faz lá na elementar? Nós multiplicamos o expoente n pela base da potência e subtraímos o expoente de 1. Mas observe que a base da potência é uma outra função. Então, nós temos que multiplicar pela derivada daquela função lá que está dentro, aquela função interna. Então, derivada de v, considerando aquele expoente um número real. Tá? Então, nós estamos aí estendendo a regra da função composta na regra das funções elementares. Vamos ver a segunda regra. Vocês já viram lá na regra das funções elementares que a derivada de seno, né, é o cosseno. Então, observe que o domínio ali da função seno é uma outra função. Então, como é que nós vamos proceder? Nós vamos derivar a função externa, seno, derivada de seno que vai ser o cosseno, e simultaneamente nós vamos multiplicar pela derivada da função v de x, que é a que está interna, né? Está dentro do domínio da função seno. Então, vocês estão vendo aí, ó, a derivada ficou, a derivada de seno é o cosseno, tá certo? Vezes a derivada interna da função interna, que é o v, ficou derivada de v. Vamos ver uma outra propriedade. Vocês têm aí f de x igual ao cosseno. Lá naquela lista de derivadas elementares, nós temos que a derivada do cosseno é menos seno. Outra observação, o domínio aí da função cosseno é uma outra função. Como nós devemos proceder? Calcula a derivada normal de cosseno, que é menos seno, e depois multiplica-se pela derivada da função interna, que no caso é v' de x. Vamos ver uma outra regra. Aqui também é uma outra regra. Observe que o expoente daquela função ali, exponencial, o expoente dela é uma outra função. Então, nós vamos fazer derivar normalmente a função exponencial, que é a elevada a v de x log natural de a. Isso aí é a derivada normal, né? Como o seu expoente é uma outra função, nós multiplicamos pela derivada daquela função que está no expoente. Ok? Vamos ver a próxima. Então, nós temos aqui que a função f de x é igual ao log, o logaritmando dela aí, o v de x, é uma função, né? É uma função, na base A. Lá nas elementares, inclusive, nós já até vimos anteriormente, na aula anterior, a derivada da função log, né, na base A, é exatamente 1 sobre v de x log natural de A. Isso aí é a derivada normal. Mas, além dessa derivada da função normal, que é externa,
nós devemos multiplicar pela derivada da função interna, que é o v' de x, ok? Vamos ver uma próxima. Então, nós vamos fazer umas aplicações aí já com essas regras adaptadas, né? Estendidas lá das elementares para a composta, ou regra da cadeia. Então, vamos ver essas aplicações aí. Ó. Nós queremos determinar a derivada das seguintes funções. A primeira, f de x é igual a x² mais x elevado ao cubo. Observe o que é que nós vamos fazer? Aplicar a regra da cadeia. Nós vamos derivar normalmente, né? Aquele expoente vai multiplicar a base e ele vai subtrair de 1. Só que nós estamos observando que no domínio dessa função, onde está a base da potência, é uma outra função. Então, nós vamos multiplicar pela derivada dessa função interna, que é o x² mais x. Vamos ver como é que fica. Vamos lá, a solução da primeira. Então, a função é essa aí, né? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos chamar o g de x aquela função de dentro, né? E a normal, aquela externa, é que a gente chama de u para não confundir com a primeira. Então, vamos ver como é que ficou. Então, olha só. A derivada, né? O g de x, aliás, o g de x é aquela base da potência, é a função interna, que a gente está chamando x² mais x, a função interna de g de x. Vamos ver como é que ficou a derivada. Quando você derivar x² mais x, você obtém 2x mais 1, ok? Vamos ver agora a função externa. O x² mais x nós não denominamos de u, então a base vai ser substituída por u, então vai ficar u ao cubo. Aí você deriva normalmente. Então, a derivada de u ao cubo é 3 vezes a base elevado ao expoente menos 1. Então, 3u ao quadrado. Ora, então vai ficar 3 vezes, mas o nosso u não é a função x² mais x? Então, vamos substituir o u novamente por x² mais x ao quadrado. Já feita a derivada, certo? Externa. Então, aplicando agora a regra da função composta, que é a derivada da função interna vezes a derivada da função externa, nós ficamos com a seguinte expressão. Próximo adiante. Então, ficou isso aí. Ó. A derivada de g, que deu 2x mais 1, vezes a derivada da função interna que nós calculamos na linha anterior. Lembram, né? Que ficou 3u ao quadrado. E o u é exatamente a função x² mais x. Então, aí está feita a derivada dessa função x² mais x ao cubo. Vamos ver a solução da letra B. F de x é igual a cosseno de x. Depois que vocês já tiverem prática, vocês nem precisam estar denominando de u, de v, né? Você já pode fazer diretamente, né? Com a prática, isso aí... Mas como a gente está iniciando, vamos seguir os passos, tá? Devagar. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos denominando o 3x, que é a função g de x, tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer com esse 3x, que é a função de dentro, né, interna? Nós vamos derivar, a derivada de 3x vai dar 3, né? Porque a derivada de x é 1 multiplicada pela constante dá 3. E a externa, nós não chamamos o 3x de u, então vai ficar cosseno de u. A externa f de u vai ficar cosseno de u. Quando nós derivarmos, qual é a derivada do cosseno? É menos seno. Então, vai ficar menos seno u. Só que o nosso u, não esquecer que o nosso u é o 3x. Então, volta a ser menos seno de 3x. Multiplicando agora as duas derivadas, nós temos a g' de x, que foi 3, né? Próxima linha. Que foi 3 a g' de x. E o f' de u, que foi menos seno de 3x. Multiplicando, eliminando o parênteses, você tem menos 3 seno de 3x. Perfeito? Tá, vamos para a próxima aplicação. Nós temos aí mais duas aplicações. Log de x na base 2 e log, olha ali, o logaritmando ali é uma outra função, cosseno x, né? Na base 2. E lá na primeira, o x também é uma função. Então, vamos ver a solução da letra A. F de x é log de x na base 2. Então, o que é que nós vamos fazer? O v de x, que vocês estão vendo, vai ser quem? Vai ser a função que está no logaritmando, né? Então, observe que nós já sabemos essa regra, que nós já aplicamos na aula anterior. O log na base A, ele é igual a 1 sobre o v de x log natural de A.
E lembrem, né, que além, como tem o logaritmando é uma outra função, nós temos que multiplicar pela derivada dessa função, que é aquela de dentro, aquela interna. Então, é que está chamando a atenção. Então, quem é o v de x aí? É o logaritmando, é aquela função x lá. Ó, a derivada de x, quem é a derivada de x? 1. Perfeito? Então, substituindo, onde tem o v de x, lá na derivada da função, 1 sobre v de x log natural de a, onde você tem o v de x, você vai substituir por x, né, que é o logaritmando, x nós chamamos de v de x. E aqui onde tem lá log natural de a, você tem, esse a é a base do logaritmo. Então, a nossa base aqui, nesse exemplo, é base 2. Então, ficou 1 sobre x log neperiano de 2. Observe que a derivada esse velhinha de x que aparece na expressão, ó, ele é 1, porque a função era x e a derivada de x é 1. Então, não apareceu nenhum termo aqui, porque nós multiplicamos por 1. Vamos ver a letra B. A letra B é o mesmo procedimento, né? Observe que aquele logaritmando, cosseno x, nós vamos chamar de v de x. Tá? Continuando. Derivando, né, a derivada do cosseno, nós já sabemos lá daquela relação de derivadas elementares, que a derivada de cosseno é menos sino. E vamos jogar na mesma regra, né, que é 1 sobre o v de x, que multiplica o log natural de a, vezes a derivada de v. Então, ó, quem é o v de x? O v de x é o cosseno, que é o logaritmando lá, que está no logaritmo de cosseno x na base 2. O v de x é o cosseno, então isso foi substituído, né? Cosseno x. E o resto se manteve, né? Observe que o log natural, que está na regra, log natural da base, que é a base a, né? Então, lá no nosso exemplo, a nossa base é 2. Então, aqui ficou o v de x nós substituímos pelo cosseno de x e o a nós substituímos por 2, porque a base do nosso logaritmo é 2. E quando nós derivamos aqui o v' de x, tá? O v' de x é o menos seno x. Então, procedendo os cálculos, ficou essa expressão final, menos seno x sobre cosseno x que multiplica log natural de 2. Tá ok? Vamos prosseguir. Agora nós vamos falar nas derivadas sucessivas. A gente deriva a primeira vez, se existir ainda a derivada, vai derivando sucessivamente. Então, f de x, aí o f' de x é a derivada primeira de f, que você vai derivar a primeira vez. Então, vamos lá, vamos ver como é que fica. Quando você derivou a primeira vez, ficou a derivada primeira, né? Se ela for derivável, você deriva novamente, aí você já passa para a derivada segunda de f. E assim sucessivamente, até você ficar na derivada enésima de x. Ali onde está f duas linhas, é n, né? Foi uma falha ali. Era para aparecer um n, mas apareceu 2 apóstrofozinhos, tá? Que seria já a derivada enésima. Vamos ver um exemplo prático. Calcular derivadas sucessivas de f de x igual a 2x à quinta. Vamos ver como ficará a primeira derivada. Essa derivada é simples, né? O expoente multiplicado pela base da potência, subtraindo de 1, né? Expoente de 1. Então, como é que ficou essa primeira? Continuando. Ficou 10x elevado à quarta. Tá ok? Então, esse 10 vezes x elevado à quarta é a derivada primeira. Então, vamos derivar agora esse resultado, 10x à quarta. Ó. Ele ficou 4 vezes 10, x elevado a 4 menos 1. Então, ficou 40x ao cubo. Aí, vamos derivar novamente esse resultado. Já vai ser a derivada terceira. Então, vai ficar 3 vezes 40, sempre diminuindo o expoente de 1. Então, o resultado da derivada terceira, 120x ao quadrado. Esse 120x ao quadrado nós vamos derivar outra vez, novamente. Então, vai ficar 2 que multiplica 120, né? X elevado a 2 menos 1, então fica quanto? 240x. Vamos ver a derivada quinta, né? De quinta ordem já. Já ficou uma constante. Observe que a partir da quinta derivada, o que é que vai acontecer? A derivada de uma constante é zero. A partir daí até a enésima derivada, nós teremos zero. Então, nós estamos falando aqui a partir, né, da sexta derivada, todas as outras serão zero.
tá certo? Então, isso aí que nós chamamos de derivadas sucessivas. Você tem uma função, deriva a primeira vez. Se der para você derivar o resultado da primeira, então você já vai ter a derivada segunda. E assim sucessivamente. Vamos continuar. Vamos ver uma aplicação dessas derivadas sucessivas. Vocês têm aí uma aplicação. Determinar as equações da velocidade e da aceleração de uma partícula em movimento harmônico simples, cuja posição dela, né, é dada pela equação horária, né? S é igual a 10 cosseno, observe ali, dentro do parênteses tem um argumento que é representado por uma função, 2t mais π sobre 4. Então, vocês já estão percebendo que tem duas funções, tem a função cosseno e dentro daquele argumento lá, certo? Tem uma outra função, 2t mais π sobre 4. Então, o que é que nós queremos determinar? A velocidade. Quem é a velocidade? É a derivada do espaço, que é o s, em função do tempo. Então, vamos ver, calcular a derivada da função s em função de t. Olha só, como é que vai ficar? Lembrem que eu falei para vocês que nós derivamos a função externa normal e depois derivamos a interna, né? Multiplicamos pelos dois resultados. Então, olha aí, o que é que nós estamos mostrando aí? Que a velocidade é a derivada daquela função s lá em cima, derivada daquela função s. Ou seja, a derivada do espaço em relação ao tempo, ou seja, a derivada primeira, né, daquela função que nós estamos denominando de s. Então, o que é que você está fazendo? Você está derivando o cosseno de 2t mais π sobre 4. Qual é a derivada de cosseno? Lá daquela relação de derivadas elementares, a derivada do cosseno é menos seno de 2t mais π sobre 4. Certo? O que é que está faltando aí? Continuando. Então, olha aí. Você está derivando agora a função lá de dentro, lá, aquela função interna, 2t mais π sobre 4. Então, a derivada de 2t é 2. E a derivada de π sobre 4, como é uma constante, é 0. Então, vai apenas aparecer 2, né, na derivação de 2t mais π sobre 4. Multiplicando esse resultado, nós vamos ficar com menos 20 seno de 2t mais π sobre 4. Isso aí define a velocidade, tá, da partícula aí, dada pelaquela equação. E nós queremos agora achar a aceleração. A aceleração vai ser a derivada segunda. Ou então vai ser a derivada segunda da função s. Ou vai ser a derivada da velocidade. Então, nós vamos agora trabalhar com o resultado da velocidade, que foi quanto? Menos 20 seno de 2t mais π sobre 4. Então, vamos derivar menos 20 seno de 2t mais π sobre 4 e achar a aceleração. Continuando, olha aí. É a derivada segunda lá da função s. Ou então é a derivada da velocidade. Tá, vamos derivar. Olha aí. A derivada da função seno de 2t mais π sobre 4, ela é cosseno, né? Não era nem para pintar aquele menos, mas tudo bem. Então, a derivada da função seno de 2t mais π sobre 4 é cosseno de 2t mais π sobre 4. E o que é que está faltando agora de te derivar? Exatamente o que nós fizemos na outra. Dentro da função, a função interna, é uma outra função, 2t mais π sobre 4. Então, quando você derivar 2t mais π sobre 4, a derivada de 2t é 2 e a derivada de π sobre 4 é 0. Então, fica multiplicado por 2 aqui. Então, a nossa aceleração vai ficar quanto? Próxima linha? Menos 40 cosseno de 2t mais π sobre 4. Isso aí será o valor da aceleração que é dada pela derivada segunda da função s ou pela derivada da velocidade, ok? Prosseguindo, nós vamos agora falar na função inversa, tá? Vocês viram lá na matemática elementar, né? Numa das matemáticas elementar, que para nós determinar que função inversa, o domínio de uma é a imagem da outra, né? E vice-versa. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos lá. Então, nós temos aí uma função f derivável em x, né? Onde o seu domínio é x e o seu conjunto de imagem é o f de x. A inversa, né, ela vai em posição contrária. Quem era domínio na f, tá certo? Passa a ser imagem na inversa. E quem era imagem na f, passa a ser domínio na inversa. Ok? Só para dar ideia.
Então, quando a gente vai determinar uma função inversa, lá na matemática elementar, nós falamos que